Eu já trabalhei como cuidadora direta de uma senhora de 65 anos com deficiência intelectual. Sua filha, que estava na casa dos 40, trabalhava durante a noite e precisava de uma cuidadora com experiência médica para ficar com ela. Quando digo que trabalhei para elas, quero dizer que foi literalmente só uma noite, e você vai entender por que nunca voltei. O nome da senhora era Marta. Sua filha, que me contratou, se chamava Colleen. Talvez a Colleen não tivesse outra família para cuidar dela e não queria ou não podia pagar para colocar a Marta em uma casa de repouso, ou talvez se sentisse mais confortável contratando alguém com alguma experiência para cuidar dela. Na época, eu já era cuidadora de outras 2 mulheres com alguns tipos de deficiência intelectual, então tinha experiência, mas nada me preparou para aquela noite. A Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia. Eu trabalhei no meu primeiro emprego, então estava realmente me esgotando para ganhar o máximo de dinheiro possível. A Colleen apresentou a Marta e eu. A Marta me deu um sorriso antes da Colleen levá-la para o quarto dela para a noite. Eram cerca de 9 da noite. A Colleen me disse que às vezes a Marta andava pela casa à noite, agindo confusa, e eu precisaria acalmá-la e levá-la de volta para o quarto. Ela especificou que isso não era uma forma de sonambulismo. Quando perguntei, ela disse que era um dos sintomas da demência da mãe dela. Assegurei que saberia lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala, assistindo a minha série. Esses trabalhos não são super glamurosos, e na maior parte é só ficar sentado. Ouvi passos vindo de cima. Fui até a escada e olhei para cima, chamando pelo nome da Marta, perguntando se ela precisava de algo. Ela não respondeu. Ouvi os passos dela voltando para o quarto e então a porta se fechou. Talvez ela tivesse ido ao banheiro. Voltei para a sala e assisti mais um pouco de TV. Cerca de 1 hora depois, levantei para pegar meu sanduíche que tinha trazido da geladeira. Ao sair da cozinha com o prato e meu sanduíche para voltar ao sofá, quase tive um ataque do coração e derrubei o prato quando vi a Marta parada na porta, com cacos de vidro por toda parte. Pedi desculpas a ela e perguntei se estava tudo bem. Ela começou a gritar comigo. "Quem é você?" Lembrei a ela quem eu era. Eu era a cuidadora principal dela e estava lá para garantir que ela estivesse bem e tudo mais. Ela gritou. "Por que você está aqui? Eu não te conheço." Coisas desse tipo. Lembrei a ela que tínhamos acabado de nos conhecer e que a filha dela, Colleen, tinha me contratado para cuidar dela e da casa. Isso pareceu funcionar o suficiente para que eu conseguisse levá-la de volta para o quarto comigo. Levei um copo de água e um pouco de melatonina para ela. E voilá, garanti que ela tomasse ambos antes de voltar para baixo. Depois de algumas horas, eu estava absolutamente exausta. Precisava dormir um pouco. Havia um quarto de hóspedes no andar de cima com uma cama de solteiro, onde a Colleen disse que eu poderia descansar se necessário. Naquele momento, senti que a Marta estava dormindo pela noite por causa da melatonina. Adormeci em minutos, mas só dormi por talvez 1 hora. Acordei com um barulho vindo de baixo. Era esse barulho repetido de bater, a cada 1 ou 2 segundos. Algo lá embaixo estava sendo batido. Pulei da cama. Eu tinha deixado a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa se a Marta se levantasse. Exatamente como aconteceu. Quando cheguei às escadas, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desci as escadas o mais rápido que pude enquanto ainda mantinha o silêncio. Chegando lá, espiando a abertura para a cozinha, o que vi parecia cena de filme de terror. Vi a Marta na escuridão, em frente ao forno, abrindo e batendo a porta repetidamente. Era assustador. Quando digo que vi a Marta, na verdade só vi a silhueta dela. Estava tão escuro na cozinha. Disse Marta, bem alto, e ela parou, virou-se para mim, fechou a porta do forno uma última vez e começou a caminhar em minha direção, em direção às escadas. Disse agora com uma voz mais suave, meio assustada. "Você está bem?" Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver suas feições faciais. E ela me olhou com uma expressão vazia. Depois passou por mim e começou a subir as escadas. Segui ela até o quarto, mas assim que chegou lá, ela bateu a porta. Bati na porta, dizendo: "Marta, você está bem?" Ela não respondeu. Abri a porta silenciosamente só para dar uma espiada, e vi a Marta ao lado da cama, parada, de frente para a parede. Já vi muita coisa, mas isso foi um comportamento bem perturbador
que acho que é exatamente o tipo de coisa que você vê em alguns filmes de terror, como mencionei antes. A levei de volta para a cama com cuidado. Quando ela estava deitada, a cobri, e o esperando que fosse a última vez, disse: "Boa noite, Marta." E fechei a porta. Fui para o quarto de hóspedes do outro lado do andar de cima e voltei para a cama. Tentei propositalmente não dormir por pelo menos meia hora, caso ela acordasse de novo, mas nem sei se consegui ficar acordada tanto tempo. Só sei que adormeci bem rápido. Acordei novamente, não sei quanto tempo depois. O quarto ainda estava completamente escuro, e o alarme de 1 hora que tinha colocado não tinha tocado ainda. Olhei ao redor do quarto me perguntando o que tinha me acordado. Não vi o que era até ouvir um som vindo de dentro do armário. Então notei a porta do armário entreaberta e a sombra escura de uma cabeça espiando do armário. De novo, quase tive um ataque do coração. Disse: "Marta." Ela não respondeu. Continuei dizendo: "Marta?" Várias vezes até ela empurrar a porta aberta e vi ela se aproximando da cama lentamente. Ela começou a repetir o que tinha dito horas antes: "Quem é você? Eu não te conheço." Conforme ela se aproximava, tentei acalmá-la, lembrando a ela quem eu era. Alcancei o abajur ao lado da cama e fui atrapalhado até conseguir ligá-lo. A Marta estava segurando uma faca de cozinha enorme na mão. Nesse momento, tudo mudou. A Marta agora era uma ameaça à minha vida, e eu tinha que me preocupar comigo, não com ela. Gritei nesse ponto: "Marta, larga a faca!" Acho que meu grito a estressou porque ela se aproximou e começou a gritar de volta para mim, ainda repetindo: "Eu não te conheço!" Não ia tentar acalmar uma paciente com demência armada com uma faca. Isso não estava em nenhuma descrição de trabalho. Planejei um jeito de correr ao redor dela no quarto e fui. Pulei da cama pelo lado mais distante dela, e ela gritou de novo: "Quem é você?" Ela deu um golpe no ar com a faca, enquanto eu passava por ela. Foi um golpe lento e fraco pelo que vi, mas mesmo assim, mostrou que ela tinha intenções de realmente usá-la. Desci correndo e peguei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para o 190, liguei para a Colleen, como ela pediu que fizesse se houvesse algum problema. Fui cortês fazendo isso porque envolver a polícia nunca faz bem a ninguém. A Colleen gritou comigo no telefone para não deixá-la, e honestamente, gritei de volta que ela tinha tentado me matar e que eu não tinha chamado a polícia. Ela teve que sair do trabalho, claro. Fiquei do lado de fora da casa, me certificando de que a Marta não ia a lugar algum até a Colleen voltar. Quando a Colleen entrou, a Marta estava de volta na cama, dormindo. A Colleen até me acusou de exagerar tudo até encontrar a faca ao lado da cama da Marta. Para não dar mais motivo para ela me culpar por qualquer coisa, deixei de fora o fato de eu ter dormido. Mas isso não significa que eu me sentisse de alguma forma errado. A Colleen até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca mais trabalhei naquela casa. A Marta foi uma paciente mais assustadora do que eu já tinha lidado em nenhum dos meus trabalhos nos meus 9 anos como cuidadora direta. A casa onde eu moro fica a apenas algumas centenas de metros de uma pequena igreja no subúrbio. Embora eu tenha sido criado cristão, nunca fui muito religioso e só ia à igreja quando meus pais me levavam quando eu era criança. Meu pai morreu quando eu era adolescente e paramos de ir juntos à igreja. Depois disso, só ia quando meus amigos me convidavam. Agora, aos 21 anos, só passo pela igreja quando preciso ir para a cidade, porque tem uma estrada de terra ao lado que leva ao estacionamento atrás, adjacente a uma estrada principal, onde é fácil pegar um ônibus para o trabalho. É mais perto do que o portão da vila na direção oposta, e eu só preciso pegar um ônibus dali. Não sou um homem facilmente assustado, nem experimentei um trauma duradouro depois de levar um susto. E estou aqui para contar que o que vi ao lado dessa igreja há 3 meses ainda me assombra profundamente. Uma tempestade havia sido anunciada para aquela semana, mas, saindo para o trabalho naquela quinta-feira de manhã, o céu estava limpo, sem uma única nuvem para cobrir o céu estrelado. Então não levei guarda-chuva. Pulei o portão do estacionamento, que estava trancado com corrente até às 6 da manhã para a primeira missa. O guarda do posto não se importou, pois a equipe da igreja conhecia bem minha família.
Trabalho como cozinheiro em um hotel, e é um trabalho muito exigente. Preciso sair de casa antes do nascer do sol, e na maioria dos dias, trabalho muito depois de se pôr. A única vez que vejo o sol é se estou designado para uma estação no buffet, onde temos vista para a área da piscina. Foi um dia típico de trabalho pesado e salário baixo para mim. Não fui designado para a linha do buffet. Fiquei na cozinha, onde não havia janelas, então fiquei surpreso ao ver as ruas alagadas quando terminei o expediente. Aparentemente, tinha chovido muito durante toda a tarde e parou por volta do pôr do sol. Eram cerca de 8 da noite quando saí do hotel, e no meu país, ruas alagadas significam trânsito parado por pelo menos algumas horas. Isso não era incomum, eu já tinha lidado com situações semelhantes antes. Também significava que eu poderia dormir no ônibus, então não estava tão chateado. Avançando para meia-noite, e estava chovendo novamente. Não estava muito longe do estacionamento da igreja, então decidi descer do ônibus e começar a andar, pois não tinha se movido nos últimos 10 minutos. Coloquei meu celular e carteira na minha mochila à prova d'água, que também continha uma camisa reserva, minha chave de casa e meu conjunto de facas. Não me importava de me molhar. Nessa hora, o portão do estacionamento já estava trancado com corrente, mas eu pulei como de costume. O estacionamento estava alagado até o joelho, e não havia guarda no posto. Imaginei que ele tivesse se abrigado na igreja. Estava bem escuro, mas me concentrei na pequena quantidade de luz vinda das casas à distância, que mais pareciam pontos. Atravessei o estacionamento aberto, que parecia uma piscina infantil, quando ouvi um barulho estranho no canto distante à minha esquerda. Devido à forte chuva, não conseguia distinguir o que estava lá, mas sabia que não estava sozinho. Todas as luzes do estacionamento estavam apagadas, e as únicas coisas que me guiavam eram as luzes fracas das casas à distância e minha memória da paisagem da área. Era um caminho direto pela estrada de terra, então não precisava me preocupar com uma fonte de luz. O som de todas as gotas de chuva caindo acumulava-se em um ruído estático abafado. Então foi fácil para mim perceber que havia algo acontecendo naquele canto. Eu podia ver a silhueta de uma pessoa que parecia estar sentada, então só conseguia ver da cintura para cima. Conforme me aproximava e meus olhos se ajustavam ao escuro, percebi que era uma mulher por causa de seu cabelo comprido e contorno curvilíneo. Ela estava mexendo os braços e espirrando água ao redor, grunhindo enquanto socava a água. Ela estava a cerca de 2 carros de distância, então não estava tão preocupado. Já tinha lidado com pessoas loucas antes. Olhei para ela algumas vezes enquanto passava e então cheguei à estrada de terra. Bem inquietante. Ela estava fora do meu campo de visão neste ponto, e a lama tornava difícil caminhar. A água estava apenas na altura do tornozelo agora, mas continuei tendo que arrancar meu pé a cada passo, pois meus sapatos afundavam na lama. Um pequeno respingo me fez olhar para trás, e na escuridão daquela estrada de terra, a mulher estava esparramada de cara na água rasa. Gelei, pensando se deveria ou não ajudá-la. Odiava a ideia de ser o cara que deixou alguém se afogar em água de 15 centímetros de profundidade. Ela estava a cerca de 10 passos de mim, e, antes que eu pudesse decidir o que fazer, ela começou a se mexer. Estava escuro demais para ver detalhes, mas seu contorno era distintivo o suficiente para eu ver que ela estava olhando para mim. Ela lentamente se apoiou nas mãos e nos pés, como se fosse levantar, mas suas mãos permaneceram no chão. Já estava apavorado nesse ponto, minhas pernas não funcionavam e pensei em pegar minhas facas, mas tinha medo de me mexer. Então ela começou a rastejar em minha direção, sobre mãos e pés. Isso me deu um choque, e de repente eu estava correndo em direção à minha casa. Podia ouvir os respingos atrás de mim, junto com sua respiração áspera, quase como se ela estivesse tossindo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas, e a chuva no meu rosto fazia as luzes das casas distantes ficarem embaçadas. Mas eu sabia que estava correndo pela minha vida. Não conseguia dizer se ela estava se aproximando, mas não tinha coragem de olhar para trás. Ouvi o grito dela, com uma voz tão áspera que se assemelhava ao guincho de um porco. Curto, agudo e alto, um grito de raiva sem palavras. Acredito que foi a vez que corri mais rápido na minha vida. Nesse ponto não conseguia ouvir nada além da chuva, ensurdecedora, implacável e violenta.
Minha casa estava perto. Passei correndo por algumas casas com suas luzes fracas da varanda e pude dizer que estava correndo no asfalto. Não sei quando aconteceu, mas aparentemente perdi meus sapatos de volta na estrada de terra. Na última curva, estava na minha porta. Finalmente, rasguei a abertura do zíper da minha mochila com força e vasculhei o interior à procura da chave, olhando freneticamente ao redor para ver se ela ainda estava me seguindo. Entrei em casa, bati a porta e desabei. Não me lembro do resto daquela noite, mas quando acordei, na manhã seguinte na minha cama, meu irmão mais velho me contou tudo. Ele estava acordado quando cheguei em casa naquela noite e foi até a porta da frente quando o barulho o alertou. Disse que eu estava de joelhos, encostado na porta, chorando baixinho. Ele acordou minha mãe e eles tentaram me consolar, mas eu não falava. Tentaram me fazer perguntas, mas eu só balançava a cabeça. Eles me colocaram em roupas secas e me levaram para a cama. No café da manhã, contei o que aconteceu e minha mãe disse que avisaria os guardas da vila. Dava para ver que estavam preocupados com minha segurança, mas não entendiam o medo que eu sentia. Meu irmão até brincou sobre isso. Não fui trabalhar naquele dia. Na verdade, tirei o resto da semana de folga porque peguei febre. Os guardas fizeram uma investigação menor e até aumentaram a patrulha por um tempo, mas não encontraram nada, exceto meus sapatos no estacionamento. Não consigo mais caminhar sozinho sem olhar para trás a cada 5 segundos. Ruídos repentinos fazem meu coração saltar e nem consigo suportar o som da chuva. Tenho melhorado, embora agora consiga dormir com as luzes apagadas. Só queria parar de ver a silhueta da mulher rastejante quando começo a pegar no sono. Queria poder contar mais sobre ela. Eu realmente queria. Porque uma coisa é ter medo de algo. Mas quando você não entende o que teme, sua mente preenche as lacunas com coisas terríveis. Diga-me o que você gostaria que eu ajudasse. O homem no terno de 3 peças com seu longo cabelo loiro amarrado para trás em um rabo de cavalo trançado perguntou. Eu quero que você faça com que eu tenha morrido no lugar dela. Eu gaguejei, lutando para segurar as lágrimas que ameaçavam descer pelo meu rosto. Você entende o custo de tais acordos, sim? O homem questionou em resposta. Eu entendo. Eu entendo. E ofereço isso com alegria. Eu respondi, mantendo minha postura ereta e com toda a determinação que pude reunir. Que tal você me contar sua história e seguimos daí? Ele sugeriu. Ele tinha um rosto muito mais amável do que eu esperava. Se eu não soubesse melhor, quase pensaria que ele estava relutante em fazer o acordo. Sempre me levaram a acreditar que essas coisas eram bastante simples. Basta assinar na linha pontilhada, dar um aperto de mão rápido e o mundo é reescrito por um pagamento único e fácil de sua alma. Isso parecia mais uma entrevista do que uma sessão de barganha. 1 ano antes desse exato encontro foi quando minha vida terminou. Bem, poderia muito bem ter terminado, pelo que me importa. Deveria ter sido minha vida que se perdeu aquela noite. Ela era inocente. Era uma pessoa muito melhor do que eu poderia fingir ser. Eu era egoísta e arrogante. Nunca a apreciei realmente, pelo menos não tanto quanto ela me apreciava de qualquer forma. Ela era meu coração e eu nunca realmente entendi isso até que foi arrancado. Você se considera mais egoísta ou arrogante do que qualquer outra pessoa? Ele me perguntou. Eu considero. Eu respondi. Quantas outras pessoas fizeram com que os entes amados morressem por causa desses aspectos de suas personalidades? Certamente esse homem poderia ver quão terrível pessoa eu sou. Ele, mais do que ninguém, deveria entender isso. Eu sabia que ela estava cansada naquela noite, mas ela concordou em ir à festa mesmo assim. Ela disse que iria porque eu queria. Se eu fosse um homem melhor, teria apenas oferecido ficar em casa. Teria dito a ela que sabia que ela não estava com vontade. Eram meus amigos, não os dela. Claro, qualquer pessoa que a conhecesse, a amava. Não acho que alguém que a conheceu não a amasse nem um pouco. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Ela tinha um coração puro e bonito. E ela era minha. Ela me amava completamente. É por isso que ela concordou em ir comigo naquela noite. Sem chantagens, sem arrastar os pés para se arrumar.
Ela queria me ver feliz, mesmo estando exausta. Eu me aproveitei disso. Não é possível que ela quisesse ir tanto quanto você? Ele perguntou. Ele realmente estava tentando me convencer de que eu não deveria me sentir culpado? Não é assim que deveria ser. Ainda foi minha ideia. Ainda foi minha culpa. Deveria ter sido eu. Eu insisti. Sua ternura inesperada estava quase me frustrando. Por que ele estava tornando isso tão difícil? Ela sorriu e riu a noite toda, mesmo tendo trabalhado o dia todo. Ela me disse que eu poderia beber se eu quisesse. Ela sabia que o álcool apenas a deixaria sonolenta, então ela se ofereceu para ser minha motorista pela noite. Ela disse que queria que eu me divertisse. Você tem se esforçado muito ultimamente, amor, ela disse, passando os dedos delicadamente pelo meu cabelo. Mas você está cansada, eu disse. Na verdade, eu não estava tentando ser convincente. Eu queria beber. Eu queria relaxar. Eu tinha acabado de sair de 3 semanas seguidas de trabalho na noite anterior. Era meu primeiro dia de folga em quase um mês. Eu tinha dormido até tarde naquele dia. Eu estava descansado. Eu deveria ter insistido mais, mas não o fiz. Apenas segui o que mais queria. Parece-me que ela genuinamente queria que você se divertisse, ele disse. Seus olhos estavam abertos e sinceros. Ela te amava, ele concluiu. Ela amava, eu respondi. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Eu baixei minha cabeça, sentindo vergonha pela cena que estava fazendo na frente dele. Eu não queria mostrar fraqueza. Não para esse homem. Ela estava sentada à mesa na sala de jantar da casa do meu amigo. Várias das esposas e namoradas estavam lá. Elas riam e brincavam sobre o quão bêbados nós, homens, estávamos ficando. Eu sei que ela principalmente sentou porque seus pés estavam doendo. Seu trabalho de enfermagem a mantinha em movimento. Ela também tinha puxado um turno de 10 horas naquele dia. Independente de quão exausta estava, ela ainda sorria. Eu virava para olhar para ela sentada com as garotas e toda vez que olhava para ela, ela apenas sorria para mim. É bom te ver tão relaxado e feliz, ela me disse mais tarde naquela noite, passando a mão pelo lado do meu rosto. Seu toque era sempre tão quente. Você realmente acha que isso é o que ela queria? O homem perguntou, continuando seu interrogatório. Ela não teve escolha no que aconteceu, eu respondi. As lágrimas ainda rolavam livremente pelo meu rosto. Por que ele não fechava o acordo logo? Estava perto das 2 da manhã quando nos despedimos e seguimos para casa. Minhas funções motoras estavam pesadamente prejudicadas pela minha embriaguez, então ela passou o braço em volta de mim e me guiou até o carro. Depois de ter certeza de que eu estava afivelado, ela me beijou na testa e sorriu amplamente. Você se divertiu? Ela perguntou, passando a mão pelo meu rosto novamente. Eu devolvi um sorriso. E você? Eu perguntei. Ela apenas assentiu e me deu aquele meio sorriso que fazia meus joelhos ficarem fracos, mesmo quando eu estava sóbrio. Você acreditou nela? Ele perguntou. Ela nunca mentiu para mim. Nunca. Eu respondi. Era verdade. Bem, além das mentiras simples normais que contamos um ao outro. Não, eu não te comprei aquele presente caro de Natal, mesmo sabendo que sim. Claro que esse corte de cabelo não faz suas orelhas parecerem maiores. Sim, estaremos juntos para sempre. A viagem de volta para nossa casa não deveria ter demorado muito, mas eu pedi para ela passar em um drive-thru. Meu estômago estava começando a se revirar por causa do álcool. Ela deu de ombros e disse: eu também poderia comer algo. Ainda sorrindo para mim. Pegamos nossa comida e voltamos para a estrada. Minha mão mal funcionando alcançou meu grande refrigerante no porta-copos. Sem querer, eu o derrubei do console central para o chão nos pés dela. Ela gritou e riu quando a bebida gelada espirrou em seus pés. De alguma forma, ela conseguiu controlar o carro depois de tirar o pé do pedal do acelerador. Ela virou o volante para o lado para nos guiar até o acostamento. Você não é o primeiro homem a derrubar uma bebida no chão, ele afirmou em defesa das minhas ações. Por que ele estava me defendendo? Esse é realmente o homem com quem eu combinei de encontrar? Eu estava começando a acreditar que alguém estava brincando comigo. Ela ainda estava rindo enquanto estávamos estacionados à beira da estrada.
Eu puxei um punhado de guardanapos do saco de papel que tinha nossa comida. Me desculpe, eu insisti, rindo junto com ela. Ela balançou a cabeça e me deu aquele sorriso lindo novamente. Você tem sorte de eu te amar, ela disse com uma piscadela. Eu tenho. Eu não acho que poderia estar mais feliz por qualquer coisa. Eu respondi. Nós apenas nos olhamos por um momento. Eu bebia seu olhar como a bebida mais refrescante que poderia passar pelos meus lábios. Como eu poderia ser tão sortudo? Mesmo depois de todos esses anos, eu ainda sentia borboletas no estômago quando ela me olhava assim. Eu te amo, Mu. Eu tentei dizer antes das minhas palavras serem interrompidas pelo caminhão que colidiu com nossa traseira. Me desculpe, o homem disse. Ele colocou a mão sobre a minha, que estava estendida sobre a mesa. Sua pele era quente e seus olhos estavam vidrados. O caminhão deve ter acelerado pela estrada. Ele amassou nosso pequeno sedã como um saco de batatas vazio. Eu assisti minha linda esposa bater no para-brisa quando o assento do motorista a forçou para a frente contra o vidro. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu assistia o sorriso no rosto dela mudar para surpresa e medo chocado. Quando ela fez contato com a janela, sangue espirrou pelo vidro, instantaneamente preenchendo as rachaduras com um vermelho profundo. O modo como o encosto de cabeça do assento dela cortou a parte de trás do pescoço dela, eu sabia que ela não sobreviveria a isso. Eu senti o carro girar e capotar, enquanto observava o corpo dela torcer lentamente e contorcer de maneiras que qualquer estrutura esquelética não toleraria. Não é sua culpa, o homem disse, ainda segurando sua mão na minha. Como você pode dizer isso? Eu gritei, puxando minha mão de debaixo da dele. É toda minha culpa. Ela estar lá. Ela estar acordada tão tarde. Ela ter puxado para o lado da estrada. Ela estar morta nos meus braços. Eu gritei enquanto as lágrimas fluíam livremente. Eu era incapaz de tentar lutar contra elas. O homem me estudou por um momento. Eu não pude evitar de sentir como se ele estivesse zombando internamente da minha casca, desmoronando enquanto eu lutava para me recompor. Eu não acredito que posso te ajudar, receio. Ele disse após um momento de silêncio. O quê? Eu perguntei. A raiva borbulhando dentro de mim. Eu não deveria ter me permitido ficar tão irracional, mas seu comportamento durante toda a nossa conversa me incomodou de maneiras que ainda não consigo descrever. Você não é exatamente um candidato adequado para os acordos que eu normalmente ofereço, ele respondeu. Você vê o que você... Minha raiva transbordou, interrompendo suas palavras sem uma segunda consideração. Você está brincando comigo? Eu gritei, levantando de um salto e chutando a cadeira para longe de mim. Estou oferecendo minha alma em uma bandeja de prata e você não está interessado? Eu exclamei. Isso é uma completa besteira. Eu continuei, desferindo meu ataque verbal ao homem no terno finamente talhado. Você está chateado, e eu entendo pelo que você está passando. Ele respondeu, mantendo sua calma. Se você apenas se sentar... Não, eu não vou me sentar. Eu raguei, interrompendo-o novamente. Você tem a audácia? Com um simples gesto de sua mão, a cadeira que eu havia derrubado no chão bateu na parte de trás das minhas pernas, fazendo-me cair de volta numa posição sentada enquanto ela deslizava de volta para a mesa. Não presumas que minha falta de interesse no que você oferece te dá permissão para desencadear um ataque contra mim, criança. Ele disse, enquanto sua voz crescia em volume, embora não de maneira similar à minha, ao expressar raiva. Era como se suas palavras ecoassem, enquanto se espalhavam pelas paredes, fazendo o quarto parecer que estava experienciando um súbito terremoto. Seu rosto formou uma carranca que me mostrou um pequeno vislumbre por trás da fachada que ele usava para este encontro. Eu sinto muito. Eu gaguejei, sentindo meu corpo se tensionar por completo. Eu não quis dizer, eu queria dizer. Eu não estava. Tentei formar uma frase coerente, mas minha capacidade de formar qualquer coisa legível parecia de repente um pouco difícil de alcançar. Se você me permitir terminar o que estava dizendo, ele continuou, imediatamente recuperando sua compostura. Eu explicarei minha razão. Ok, eu respondi, de repente me sentindo incrivelmente intimidado pelo homem que estava sentado à minha frente. Ele parecia apenas uma pessoa normal quando nossa conversa começou.
Eu até comecei a pensar que ele não era quem eu esperava encontrar, e isso era algum tipo de truque elaborado. Agora não tinha dúvidas de que eu estava sentado diante do próprio ser que eu buscava. Uma realização que me fez sentir muito pequeno. Sua alma é pura, entende? Ele começou, embora eu não tivesse certeza do que ele estava insinuando. O que você oferece, sacrificar sua vida pela de outro, é um ato bastante nobre. Ele continuou. Alguns considerariam isso o sacrifício supremo. Tal ato apenas removeria minha capacidade de tomar posse daquilo que você oferece, assim negando o próprio acordo que você busca fazer. Suas palavras fizeram com que o vazio que me consumia desde que perdi meu amor retornasse com uma dor aguda no coração. Eu havia me entregado à esperança de que poderia reverter nossos papéis no acidente que a levou de mim, mas esse desejo finalmente se provou fútil. Afundei na cadeira, sentindo o peso da minha perda começar a me dominar novamente. Dito isso, o homem disse, me tirando de meus pensamentos sombrios, pode haver outro que possa conceder-lhe um arranjo mais satisfatório. O homem se levantou e puxou para baixo a base do seu colete. Ele alcançou um dos pequenos bolsos ao lado de seu colete e retirou um relógio de prata desgastado que pendia de uma corrente que estava presa ao botão que ficava paralelo ao bolso. Ele bateu no vidro com seu dedo indicador e o levou ao ouvido. Você estaria disposto a dar uma caminhada comigo? Ele perguntou, guardando o relógio de volta no bolso. Quero dizer. Para onde? Eu gaguejei, sem ter ideia de para onde ele poderia me guiar. Há apenas momentos atrás você ofereceu sua alma em um prato de prata, não foi? Ele perguntou com um sorriso levemente malicioso. Eu apenas ri nervosamente e cocei a parte de trás da minha cabeça. Imagino que seja muito a pedir, dado a minha reputação. Ele disse, inclinando a cabeça para o lado. Mas você estaria disposto a confiar em mim? Sua expressão permaneceu tranquila e até um pouco melancólica, mas este não era um homem em quem eu pensaria confiar. Ainda assim, havia algo na maneira como ele falava que me fazia querer. Oh, ok, eu disse, levantando-me e endireitando minhas costas. O homem começou a caminhar para o fundo da sala. Era um bar deserto no qual eu encontrei o homem naquela noite. Era um lugar pelo qual eu havia passado muitas vezes, mas nunca tive a inclinação para visitar. Foi só quando recebi a carta pelo correio com este endereço exato nela que eu até me lembrei de que ele estava ali. Havia uma única porta nos fundos do prédio, a qual eu assumi que levasse a um beco escuro, ou até mesmo a um depósito de algum tipo. Eu estaria terrivelmente enganado em ambas as suposições quando a porta finalmente foi aberta. Havia um telefone público montado na parede ao lado da porta, algo ao qual raramente presto atenção hoje em dia, mas o homem alcançou enquanto nos aproximávamos da porta dos fundos. Ele segurou o telefone ao ouvido e digitou uma série de números no teclado, embora fosse muito mais do que os 7 dígitos de um número de telefone, ou mesmo os 10 se inserindo um código de área. Seus dedos dançavam rapidamente pelas teclas, e eu não tinha como saber quantos números ele havia digitado até o momento em que ele recolocou o telefone no gancho. Ele então girou a maçaneta e abriu a porta para revelar o que parecia ser uma caverna obscura. Ele caminhou através dela sem hesitação e ficou do outro lado olhando para mim com os braços atrás das costas. Certifique-se de fechar a porta atrás de você ao sair, ele afirmou. Nos meses após ela morrer, eu me tornei obcecado em encontrar qualquer meio de mudar nossos destinos. Eu chorei e orei todas as noites desde que a perdi, embora nunca tenha sido um homem de fé. Eu apenas me agarrei a qualquer coisa, seja razoável ou livre de qualquer semelhança com a razão. Após me dar conta de que buscar assistência do alto era completamente inútil, busquei métodos muito mais perturbadores de reverter meus erros, mesmo que isso me custasse minha alma em troca. A caverna era imensa. Eu mal conseguia distinguir o teto, pois estava tão alto acima, e apenas as tochas que estavam montadas esporadicamente pelas paredes forneciam alguma fonte de luz. O homem não falava enquanto caminhava à minha frente com sua mão direita colocada em sua esquerda, atrás das costas. Nossos passos não pareciam causar nenhum tipo de eco,
e eu mal conseguia distinguir qualquer som além da minha própria respiração enquanto caminhava atrás do meu guia bem vestido. Eu estava à beira da insanidade enquanto visitava tudo, desde bibliotecas a livrarias de becos, procurando meios sobrenaturais de trocar os destinos do meu amor e eu. Embora eu não fosse um crente, sempre tive um carinho por contos do paranormal. Talvez tenha sido a pura loucura que alimentou minha busca, mas minha obsessão me levou a tais extremos. Eu até busquei tudo o que pudesse encontrar sobre como acessar a Dark Web quando o estranho e-mail chegou à minha caixa de entrada. A longa caminhada chegou ao fim, e eu me encontrei diante de uma sala gigantesca. Era circular em seu design, e um indivíduo solitário sentava-se em um trono elegante no centro da sala, cercado por uma configuração aparentemente infinita de ampulhetas flutuantes, de todas as formas e tamanhos. Algumas eram elegantes e forradas com filigrana delicada, enquanto outras eram simplesmente simples e sem adornos. Algumas eram largas, e algumas eram altas, mas havia muitas demais para sequer registrar. Era como se elas enchessem toda a câmara, com exceção do estreito caminho que levava ao homem sentado. Ele era alto, muito mais alto do que qualquer pessoa que eu já havia visto. Ele usava um robe grosso e esfarrapado, que revelava apenas suas grandes mãos, e uma barba branca pontiaguda que pendia de sob o capuz, que cobria a metade superior do seu rosto. Ele parecia indiferente à nossa chegada no início. "Como vai, meu velho amigo?" O homem bradou com uma voz que soava profunda e antiga. "Estou bem, Janus. E você?" Meu guia perguntou em resposta. "Estou bem, embora curioso sobre o que te traz aqui com um convidado tão especial ao seu lado." O homem, que aparentemente se chamava Janus, respondeu. "Posso falar com você em particular por um momento?" O homem que me levou até aqui perguntou. "Seríamos privados se não fosse pela companhia que você traz." Janus disse, "Mas você pode se aproximar." Meu guia caminhou até o gigante homem que se inclinou para ouvir o que seu convidado tinha a dizer. Eu não conseguia distinguir uma palavra do que foi falado entre os dois, mas a conversa parecia acalorada e à beira da intensidade. O e-mail veio de um endereço desconhecido e continha não mais do que um único parágrafo que terminava com um endereço. Ele dizia: "Caro senhor ou senhora, chegou ao nosso conhecimento que você tem buscado fazer um arranjo muito específico. Caso sua convicção para esta causa seja verdadeira, por favor, envie uma carta para o seguinte endereço declarando a natureza do seu pedido, junto com uma gota do seu sangue ao lado da sua assinatura. Sua resposta deve ser escrita à mão com tinta. Qualquer resposta digitada será ignorada. Caso seu pedido nos interesse, você receberá instruções pelo correio. Obrigado pelo seu interesse." Eu não incluirei o endereço que foi listado, mas você entende a ideia. O fato de que essa mensagem estranha não foi marcada pelo meu filtro de spam me levou a considerar a noção de que talvez valesse a pena tentar. Como eu já havia dito, eu não estava exatamente em meu juízo perfeito e sentia que tinha pouco a perder. Na minha resposta, segui as instruções da melhor forma possível. Escrevi meu pedido em uma única folha de papel e assinei meu nome na parte inferior. Furei a ponta do meu dedo com um alfinete e permiti que uma única gota caísse ao lado do meu nome. Após deixar a gota secar, selei-a em um envelope e enviei para o endereço. Levou vários meses para eu receber uma resposta. Já havia desistido há muito tempo e me resignado a uma depressão da qual não conseguia escapar. Quando abri o envelope para ver nada mais do que outro endereço, junto com um horário e data de um compromisso aparente escritos em uma única folha de papel, levei um momento para entender a que se referia. "Esse amigo humano com quem você tem passado tempo te deixou mole em sua velhice, meu amigo", Janus chamou o homem enquanto ele voltava em minha direção. "Com quem eu passo meu tempo não é da sua conta, Janus", o homem disse sem olhar para trás, para o indivíduo imponente no robe esfarrapado. "Eu nem mesmo consideraria isso se não fosse pela minha dívida com você", Janus respondeu de forma presunçosa. "Não presumas que isso te libertará da dita dívida", o homem disse enquanto parava ao meu lado e girava para olhar de volta para Janus. Eles travaram um silencioso duelo de olhares por um tempo e eu comecei a me sentir bastante desconfortável quanto mais isso continuava. "Não esqueça que sou mais velho que você, garoto",
Janus disse com desprezo. O homem ao meu lado apenas sorriu de maneira levemente maliciosa, enquanto eles se encaravam. Após um momento de intenso confronto visual, Janus explodiu em risadas, o que fez o homem à minha esquerda oferecer uma risada em resposta. Embora meu coração ainda estivesse muito pesado, a leveza compartilhada entre os dois trouxe um sorriso ao meu rosto. Enquanto eles quase pareciam inimigos antes, agora se comportavam como velhos amigos. "Venha até aqui, garoto", Janus disse, me chamando enquanto ainda ria. "Vá então", o homem disse, me empurrando, com o braço enquanto eu permanecia paralisado no lugar. Avancei com as pernas tremendo. Eu estava completamente incerto para onde isso estava indo, embora os dois indivíduos cuja companhia eu compartilhava parecessem muito menos intimidadores enquanto sorriam um para o outro. Ao me aproximar do imponente Janus, ele colocou uma mão gigante nas minhas costas que parecia que poderia facilmente envolver meu corpo inteiro. "Então, isso foi, o quê? Há cerca de 1 ano atrás, sim?" Ele perguntou enquanto folheava uma variedade de ampulhetas flutuantes, como se estivesse folheando uma lista telefônica. Sim." Eu gaguejei. Sim. Isso servirá." Ele disse enquanto envolvia uma mão enorme em torno de uma pequena ampulheta simples. Olhei para trás, para o homem que ainda estava perto da entrada com as mãos atrás das costas. Seu rosto estava inexpressivo, mas eu poderia jurar que vi um leve sorriso tentando se formar nele. "Você está pronto, rapaz?" Janus perguntou, olhando para mim com uma mão ainda nas minhas costas e a outra segurando a ampulheta. Olhei para ele e de volta para aquele que me trouxe até aqui. Ele me ofereceu um único aceno de cabeça. Sim. Eu estou pronto." Eu disse, embora não estivesse totalmente certo do que estava pronto para enfrentar. Janus fechou os olhos enquanto a luz emanava da ampulheta que ele segurava. Ela disparou e girou ao redor da sala, formando um gigantesco espiral de energia trêmula. Ela voava ao redor e ao redor, enquanto se afinava cada vez mais até perfurar diretamente no meu peito. Dor explodiu através de cada fibra do meu ser. Eu gritei de agonia enquanto a força ameaçava me rasgar de dentro para fora. Um som agudo praticamente me ensurdeceu antes de eu ouvir uma voz suave na minha cabeça. "Lembre-se", foi tudo o que ela disse. De repente senti minha pele queimando, como se o fogo se manifestasse debaixo da minha epiderme. Eu sabia que minha vida estava terminando. Era esse o plano o tempo todo? Era esse o sofrimento que me aguardava no inferno de minha própria criação? Senti o chão se desfazer sob meus pés e eu estava caindo num abismo aparentemente infinito. A escuridão tomou o lugar da luz cegante, enquanto tudo ao meu redor simplesmente desaparecia. "Só me deixe tomar um banho rápido e podemos ir, amor", ela disse após entrar pela porta, ainda em seus uniformes de enfermagem. "Que Caroline?" Eu sussurrei. "Quem mais seria?" Ela riu. "É melhor você não ter outras mulheres vindo aqui enquanto estou no trabalho", ela disse sarcasticamente, antes de me beijar no rosto. As lágrimas jorraram dos meus olhos antes que eu tivesse a chance de absorver o que estava acontecendo. Eu pulei para meus pés e a puxei para um abraço. "Ei", ela disse, recuando um pouco e segurando o lado do meu rosto com a mão. "Você está bem?" Ela perguntou com preocupação em seus olhos. "Sim", eu respondi enquanto as lágrimas ainda caíam livremente. "Foi um dia longo", eu disse com um sorriso radiante. "Tem certeza?" ela perguntou, ainda usando uma expressão preocupada. Sim, amor. Acho que tive um sonho muito estranho ou algo assim." Eu sorri de volta para ela e envolvi minha mão na dela. "Ok, então", ela disse, me dando um olhar de lado e brincalhão. "Vá se vestir. Eu vou tomar um banho e podemos sair, ok?" ela disse, tirando o jaleco. Eu peguei a mão dela e a puxei de volta para mim. Eu olhei nos olhos dela enquanto ela ainda me dava aquele olhar curioso. Eu passei meus dedos pelo cabelo dela enquanto as lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. Eu apenas me banhei em sua presença por um momento, antes de sugerir: "Que tal ficarmos em casa esta noite?"
E esta é uma história de duas partes. A primeira é a minha própria história, contada da perspectiva do meu eu de 11 anos, enquanto a segunda parte é contada da perspectiva do meu falecido pai. Em setembro de 1989, logo após meu aniversário de 11 anos, meus pais colocaram todas as nossas coisas em um carro e nos mudamos de Pennsylvania, uma região conhecida pela indústria siderúrgica, para Rhode Island. A mudança foi, para dizer o mínimo, repentina, e nem eu, nem minha irmã mais velha, estávamos particularmente felizes com isso. Mas a mamãe explicou que o papai havia conseguido um emprego muito bom lá. E poderíamos usar o dinheiro extra para comprar bicicletas novas, aulas de equitação e todo esse tipo de coisa boa. Você entende a ideia. Então chegamos lá, e a casa era incrível. Era novinha em folha, mas ainda assim parecia super antiga e chique. E de acordo com meus pais, a melhor coisa era que era grátis. A casa era fornecida para qualquer pessoa que ocupasse a posição que meu pai havia recentemente adquirido, que era a de vice-diretor de uma escola privada muito chique a qual estaríamos indo. Isso não significava muito para nós, crianças, embora tenhamos sido mais do que persuadidos pela promessa de bicicletas novas. Mas o que realmente nos conquistou foram nossos novos quartos. Eles eram enormes comparados com os nossos antigos. E quando a mamãe e o papai disseram que poderíamos ajudar a mobiliá-los nós mesmos em uma pequena viagem até Newport, eu e minha irmã estávamos nas nuvens. Tínhamos passado de muito infelizes com a mudança para positivamente extasiados. Mas, conforme o tempo passava, as coisas começaram a parecer realmente estranhas. A primeira coisa que notei foi como o nosso novo lugar se comparava a todas as outras casas e edifícios ao redor do município. O lugar era nada menos que a elite da velha riqueza da Nova Inglaterra e tinha a arquitetura para combinar. A maioria das casas datava do século XVIII e algumas das casas de campo mais antigas foram construídas de volta ao século XVII. Não estávamos exatamente reclamando disso. Melhor viver em uma construção nova do que em uma casa de campo velha e desgastada, não importa quão histórica fosse, mas o contraste era algo que percebemos com o passar do tempo. A segunda coisa que notei foi a maneira como as pessoas olhavam para a nossa casa, sempre que passavam. Lembro-me de olhar pela janela do escritório do meu pai um dia, quando avistei um garoto descendo nossa rua em sua pequena BMX Redline, o exato tipo de bicicleta que eu queria. Nossa casa era uma das apenas 3 naquela rua, todas casas bem grandes e bem espaçadas. Então, quando ele diminuiu a velocidade e parou do lado de fora da nossa, encontrei-me esperando. E seus 3 filhos haviam infelizmente perdido suas vidas. Todos haviam decidido que o lugar era assombrado. Então, ao invés de apenas consertar o lugar, ele foi completamente demolido antes que uma nova casa fosse construída no seu lugar. Pelo menos, foi isso que meu amigo me contou. E caso não estivesse óbvio pela coisa toda de assombrada, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Meu pai, por outro lado, ele obteve a história completa, algo que logo passou para minha mãe. E uma vez que aqueles garotos descobriram a meia história, isso desencadeou uma espécie de crise. Nós não queríamos mais ficar lá, convencidos de que os fantasmas do antigo vice-diretor e seus 3 filhos estavam vagando pelos corredores à noite. E a mãe não ia nos manter lá se íamos acabar sem dormir e traumatizados. E foi assim que meus pais acabaram se separando por um tempo, pelo menos até que a má energia daquela casa também afetasse o pai. E acabamos conseguindo um lugar em outro lugar, longe daquela casa e de suas sombrias memórias. E assim, nos encontramos em Newport, com meu pai fazendo o trajeto diário para a escola. Demorei anos para descobrir o que realmente aconteceu naquela casa e quando soube, fiquei me perguntando como meu pai conseguia dormir lá sozinho, acreditando em fantasmas ou não. Segundo ele, a história começa com um jovem chamado Freddy, um rapaz de família abastada, mas que não estava imune aos típicos conflitos da adolescência. Ele tinha uma queda pelo heavy metal, às vezes pegava o esmalte da irmã escondido e passava a maior parte do tempo com amigos que compartilhavam seu gosto pela contracultura na cidade. Fred se destacava não só na família, mas em toda a cidade, e constantemente entrava em conflito com o então vice-diretor, que parecia ter tomado como missão pessoal corrigir o comportamento do jovem.
Esse embate continuou por um bom tempo, e o comportamento de Fred até mostrou sinais de melhora. Contudo, ele se tornou mais recluso, mudança que seus pais interpretaram como dores do crescimento emocional. Eles esperavam que essa fase rebelde passasse a tempo das inscrições para a faculdade, mas Fred e o vice-diretor nunca chegaram a ver esse dia. Uma noite, Fred foi até a casa do vice-diretor e, sob circunstâncias dramáticas e trágicas, revelou um segredo obscuro sobre os métodos disciplinares do vice-diretor, o qual ele havia gravado. Os detalhes exatos do que foi revelado permanecem desconhecidos, mas era evidente que Fred havia sofrido de maneira indescritível. Naquela noite, uma tragédia se abateu sobre a família do vice-diretor. Uma tragédia que Fred decidiu encerrar com atos que deixariam marcas profundas na comunidade e resultariam na destruição da casa. Anos mais tarde, uma nova casa foi construída no local, a casa para a qual nos mudamos, ignorantes da sua sombria história. Depois que a verdade veio à tona, nossa família enfrentou um período difícil, resultando temporariamente na separação dos meus pais, até que as tensões naquela casa afetaram meu pai de tal forma que decidimos nos mudar para Newport, com ele mantendo seu trabalho na escola. Levei anos para entender completamente esses eventos e a coragem necessária para meu pai permanecer naquela casa sozinho, enfrentando os ecos de seu passado. Essa história me ensinou sobre a complexidade da natureza humana, os desafios de enfrentar verdades difíceis e a importância do apoio e da compreensão dentro de uma comunidade. A história que se desdobra revela não apenas o peso do passado, mas também as consequências do silêncio. Na sequência dos trágicos eventos naquela casa em Rhode Island, descobriu-se que, em meio à sua fúria, Fred havia deixado a esposa do vice-diretor sobreviver. De alguma forma, ela conseguiu arrastar os corpos de seus 3 filhos para fora da casa em chamas, deixando para trás o corpo de seu marido e o do jovem Fred, para serem consumidos pelas chamas. Após relatar tudo à polícia, a esposa do vice-diretor desapareceu, deixando a cidade para tentar reconstruir sua vida longe da sombra daquela noite terrível. A comunidade, por sua vez, decidiu demolir e reconstruir a casa, tentando apagar os vestígios da tragédia, enquanto a escola evitava qualquer menção ao ocorrido, mantendo um código de silêncio que pesava sobre todos. Quando minha família chegou, descobrimos a verdade por acaso, um segredo mantido não por consideração às vítimas, mas para proteger a reputação da instituição. Meu pai, ao descobrir o passado sombrio do local e a relutância da escola em tomar medidas preventivas, decidiu que não poderíamos continuar lá, não sob tais circunstâncias. A decisão de meu pai de deixar o cargo e buscar emprego em Hartford foi impulsionada não pelo medo do passado, mas pela inação da escola diante da necessidade de mudança. Era uma questão de princípios, de reconhecer que evitar o reconhecimento de eventos passados não apenas desonra as vítimas, mas também arrisca a segurança futura. Anos mais tarde, meu pai compartilhou a história completa conosco, revelando as camadas de silêncio e negação que haviam ocultado a verdade. Fiquei surpreso que tal história nunca tivesse alcançado a atenção pública, ponderando se talvez fosse minha responsabilidade trazê-la à luz. Esta narrativa serve como um teste, um meio de explorar minha capacidade de contar a história adequadamente. E talvez este seja o começo de uma jornada para garantir que tais verdades não permaneçam escondidas, usando o meu tempo para dar voz ao que foi silenciado. Isso aconteceu há alguns anos. Eu compro coisas na Amazon de vez em quando e faço isso há anos. Gosto de colecionar coisas esportivas e ocasionalmente dou lances em leilões. Uma vez, vi uma bola de futebol autografada por um dos meus jogadores favoritos. Não tinha nenhum lance, e o lance inicial era bem baixo. Esperava que o preço subisse bastante, mas entrei com meu lance máximo e então segui em frente, pensando que talvez tivesse uma chance de ganhar. Ainda faltavam vários dias para o leilão terminar. Nos dias seguintes, eu na verdade esqueci completamente disso. Então recebi uma notificação de que tinha ganhado o leilão e que poderia pagar pela bola assinada agora. Quando olhei, não pude acreditar. Nenhuma outra pessoa havia dado lance na bola, e eu tinha ganho. Não me lembro do preço exato.
Acho que era algo como $10. Provavelmente valia muito mais. Talvez mais de $50. Fiquei muito animado e paguei o dinheiro. No entanto, na noite seguinte estava em casa quando meu telefone tocou. Naquela época, eu tinha um telefone fixo que usava há anos. Não reconheci o número no identificador de chamadas, então não atendi. Logo depois, veio uma mensagem. Uma voz masculina disse que estava tentando entrar em contato comigo e mencionou meu nome. Disse que eu tinha ganhado o leilão da bola e, infelizmente, ninguém mais havia dado lance. Então, ele disse que eu estava conseguindo um negócio muito bom e que não era justo, mas que ele faria um favor e enviaria de qualquer maneira. Ele continuou dizendo que esperava que eu deixasse uma avaliação muito boa depois disso. Isso me incomodou. Não gostei de ele ter ligado para o meu telefone pessoal para dizer isso. Ganhei o leilão justamente. Se ele não queria correr o risco de alguém pagar $10, então não deveria ter começado o leilão tão baixo. Ele conhecia os riscos. Fui na Amazon e olhei algumas outras listagens da mesma autografia do jogador de futebol. Estavam indo por um pouco mais de $50, então o cara perdeu uns $40. Não era tão sério. 2 dias depois, recebi a bola pelo correio. Foi um envio rápido porque acho que o cara morava no mesmo estado que eu. Depois de receber, que foi bem embalado e era exatamente como parecia online, fui na Amazon para deixar a boa avaliação que o vendedor queria tanto. Para ser honesto, realmente não queria deixar uma boa avaliação depois do que ele fez. Isso me irritou. Mas quando entrei na Amazon, notei que ele já tinha me deixado uma avaliação negativa. Na Amazon, vendedores e compradores podem deixar avaliações uns para os outros. Isso afeta seu feedback, e as pessoas têm menos probabilidade de comprar ou vender para você se você tiver uma avaliação ruim. A minha tinha sido perfeita até aquele ponto, e a dele era bastante boa. Acho que era como 99% positiva. Sua avaliação negativa de mim dizia que o comprador conseguiu um negócio muito bom. Claramente, ele estava chateado com isso. Mas eu não achava justo ele me deixar uma avaliação ruim. O que eu deveria fazer? Eu dei um lance e ganhei. Ele esperava que eu oferecesse pagar mais sem motivo? Fiquei irritado por ele ter me deixado uma avaliação ruim. Então deixei uma para ele também. Disse o que aconteceu. Disse que ganhei o leilão desse vendedor por um bom negócio. Ele então ligou para o meu telefone residencial, reclamando e exigindo que eu deixasse uma boa avaliação. Ele me enviou uma mensagem depois disso, que eu ignorei. No dia seguinte, ele me ligou novamente. Não atendi e ele deixou outra mensagem. Essa era muito irritada. Ele me repreendeu por cerca de 3 minutos seguidos. Não escutei tudo e deletei. Mas isso não o impediu. Ele me ligou várias vezes no dia seguinte. Fiquei frustrado, e por sorte tinha um bloqueador de chamadas instalado no meu telefone fixo. Bloqueei o número dele para que finalmente parasse de me incomodar. Por vários dias, tudo estava bem. Mas então, uma noite eu estava em casa e, do nada, recebi uma batida na minha porta da frente. Desci até a porta da frente, mas antes de abri-la, olhei para fora. Era um homem que eu não reconhecia. Não sabia por que ele estaria aqui. Atendi a porta e o homem que estava lá mencionou meu nome e perguntou se era eu. Disse que sim. Ele então me disse que tinha me vendido uma bola pela Amazon não muito tempo atrás. Assim que ouvi isso, bati a porta na cara dele. Isso o fez começar a bater agressivamente na minha porta. Gritei para ele ir embora ou eu chamaria a polícia. Ele estava gritando e exigindo que eu devolvesse a bola, dizendo que eu o tinha enganado. Não podia acreditar nesse cara. Não tenho certeza se ele estava realmente apenas irritado com a bola naquele ponto ou se estava apenas irritado comigo. Ele continuou lá, batendo na minha porta de vez em quando. Depois de ele não sair por mais de 10 minutos, chamei a polícia. Quando eles chegaram cerca de 10 minutos depois, o homem ainda estava lá. Eles falaram com ele e ele deu o lado da história dele, que nem tenho certeza qual era. Um policial entrou e falou comigo, e disse que o homem lá fora continuava alegando que eu o tinha enganado e roubado sua bola autografada. Contei a história toda para o policial e mostrei a prova da Amazon no meu telefone. Depois de um tempo, a polícia decidiu a meu favor. Disseram que a transação foi justa e eu era o dono da bola. Disseram ao homem que ele tinha que deixar minha propriedade e não voltar. Eventualmente o homem concordou e foi embora. Depois disso, nunca mais ouvi falar dele.
Ainda tenho a bola e toda vez que olho para ela, dou risada quando me lembro da história maluca que vem com ela. A noite havia se estabelecido em um ritmo tranquilo quando a ligação chegou, interrompendo a calmaria com a urgência de seu tom. Uma cena terrível havia se desdobrado em um bairro conhecido mais por sua tranquilidade do que pela violência que agora abrigava. Meu papel como detetive frequentemente me colocava no limiar dos momentos mais sombrios da humanidade. Mas nada poderia ter me preparado para a testemunha silenciosa que eu estava prestes a encontrar. Chegando à cena, o contraste gritante entre o exterior sereno da casa e o caos interior era chocante. Os oficiais no local me informaram com tons sombrios, seus rostos marcados pelo peso do que haviam testemunhado. A vítima, uma mãe solteira, jazia em um estado que falava volumes do terror e do desespero de seus últimos momentos, congelada no tempo. No entanto, foi a descoberta da testemunha, seu filho jovem escondido em um armário, que mudou o foco da investigação. O menino estava ileso fisicamente, mas as sombras que persistiam em seus olhos contavam uma história de trauma que palavras não podiam capturar. Ele era a chave para desvendar o mistério à nossa frente, mas a responsabilidade de extrair essa história dele era um fardo pesado, com implicações. Como protetor, meu instinto era de protegê-lo de mais danos. Como investigador, sabia que seu relato era crucial para a justiça para sua mãe. As horas que se seguiram foram uma delicada dança de paciência e empatia. Criamos um espaço que se sentia seguro, repleto de brinquedos macios e cores suaves, um contraste gritante com o horror que ele havia enfrentado. Eu me aproximei dele não como um detetive, mas como um amigo, alguém que queria ouvir para entender. Sua história emergiu em fragmentos, cada peça do quebra-cabeça formando lentamente uma imagem mais clara dos eventos. Houve momentos de silêncio, pesados com o peso da memória, pontuados pelo som suave de giz no papel, enquanto ele desenhava cenas daquela noite. Os desenhos eram simples, mas transmitiam emoções e detalhes que palavras de uma alma tão jovem não poderiam. À medida que a narrativa tomava forma, o horror do que a criança havia testemunhado tornava-se evidente. Seu relato, embora pela perspectiva da inocência, pintava um quadro vívido de um conflito que havia escalado, de uma figura que se tornara um monstro aos seus jovens olhos. As descrições eram intercaladas com momentos de preocupação infantil por sua mãe, revelando uma profundidade de compreensão e compaixão muito além de seus anos. O desafio de extrair a história dele foi uma jornada pelas facetas mais sombrias da natureza humana, vistas pelos olhos de alguém que deveria ter sido protegido de tais realidades. O trauma da experiência era um espectro que pairava sobre nossas interações, um lembrete da fina linha entre protetor e investigador. O bairro era antes conhecido por sua paz, agora marcado pela sombra de um evento que desafiava a compreensão. À medida que a investigação prosseguia, a complexidade de navegar na teia de emoções e pistas deixadas para trás tornava-se cada vez mais evidente. O menino, apesar de sua juventude, tornou-se não apenas uma testemunha, mas um farol de resiliência, sua inocência em contraste com a escuridão que tínhamos que enfrentar. A comunidade, antes unida pela rotina e familiaridade, agora encontrava-se envolta em uma névoa de desconfiança e medo. Cada olhar trocado nas ruas carregava perguntas não ditas. Cada cumprimento entre vizinhos tinha uma nova cautela. O crime não apenas tirou uma vida, mas também a sensação de segurança que muitos tomavam como garantida. Era um lembrete cruel de que a violência pode se infiltrar até nos lugares mais pacíficos. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente, vasculhando cada pista, cada fragmento de evidência, buscando justiça para a vítima e paz para seu filho. As entrevistas, a coleta de evidências, a análise forense, tudo fazia parte do esforço meticuloso para montar o quebra-cabeça. O desafio era imenso, mas a determinação era maior. O peso da responsabilidade de falar por aqueles que não podiam mais falar por si mesmos nunca foi tão palpável. Conforme a investigação avançava, o perfil do perpetrador começava a tomar forma. Cada detalhe extraído, cada peça do quebra-cabeça colocada,
nos aproximava da verdade. No entanto, a verdade não trazia consolo. A brutalidade do ato, a premeditação e a frieza reveladas falavam de uma maldade que dificilmente poderia ser compreendida. No final, a justiça pode ser buscada, o culpado pode ser levado à responsabilidade, mas as cicatrizes deixadas naqueles que foram afetados permaneceriam. O menino, com seus desenhos e silêncio, permaneceria um símbolo tanto da vulnerabilidade quanto da força humana. A comunidade teria que encontrar uma maneira de se reconstruir, de recuperar a confiança perdida e de se curar das feridas abertas por essa tragédia. E eu, como detetive, seria deixado com mais uma história gravada em minha memória. Um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade, mas também da resiliência inquebrantável daqueles que enfrentam a escuridão. A busca por justiça era tanto uma missão quanto um fardo, um caminho que eu continuaria a seguir, guiado pela esperança de que, em meio à escuridão, poderíamos encontrar luz e, de alguma forma, fazer a diferença. A psique de alguém que havia rompido com a normalidade para cometer um ato de violência indescritível. Através da inocência de suas expressões, o menino havia fornecido a peça que faltava, não apenas para resolver o caso, mas para entender a dinâmica perturbadora que levou ao crime. O testemunho silencioso do menino, embora frágil, tornou-se um farol poderoso de verdade, iluminando as sombras onde se escondiam segredos sombrios. À medida que a investigação se aprofundava, baseada nas pistas fornecidas pelo menino, a complexidade do ser humano por trás do crime começava a se desdobrar. Era um lembrete sombrio de que os monstros muitas vezes se escondem à vista de todos, disfarçados pela banalidade do cotidiano. O suspeito, uma vez identificado e confrontado com as evidências irrefutáveis, encontrou-se preso na própria teia de mentiras e decepções que havia tecido. O confronto final não foi apenas um ato de encerrar um capítulo trágico para a família afetada, mas também uma revelação da capacidade humana de olhar para o abismo e, ainda assim, buscar justiça. Para mim, como detetive, o caso reforçou a crença na importância de ouvir todas as vozes, mesmo aquelas que falam sem palavras. A coragem do menino em compartilhar sua experiência, apesar do trauma indescritível, serviu como um lembrete pungente da resiliência do espírito humano. No fim, a justiça foi feita, não apenas pelas mãos da lei, mas pela coragem de um menino que, em sua inocência, enfrentou o inimaginável. O bairro, abalado pela revelação dos eventos que ocorreram em uma de suas casas, começou lentamente a curar as feridas. A memória do crime permaneceria, um eco dos perigos que podem se esconder por trás das fachadas de normalidade, mas também da capacidade de uma comunidade se unir em apoio e compaixão. A investigação terminou, mas a história do menino e o impacto de seu testemunho silencioso continuariam a ressoar comigo. Era uma lembrança de que, no coração das trevas, a esperança pode prevalecer, e que mesmo nas circunstâncias mais trágicas, a busca pela verdade pode revelar a força e a coragem encontradas nos lugares mais inesperados. A resiliência do espírito humano, sua coragem diante do horror, é um testemunho da força que reside mesmo nos mais frágeis entre nós. O caso culminou, eventualmente, na prisão e condenação do perpetrador. Uma resolução que trouxe um grau de justiça, mas não de encerramento. A verdadeira vitória não estava na punição do culpado, mas no cuidado e apoio estendidos à criança, garantindo que seu papel como testemunha não definisse seu caminho adiante. Este apoio veio de muitas formas: terapia especializada para ajudar a processar o trauma, o amor e a compreensão de familiares, a comunidade se unindo para oferecer um ambiente seguro e reconfortante. Foi um esforço coletivo para assegurar que, embora a criança tivesse testemunhado os piores atos da humanidade, ela também experienciasse o melhor dela. A história da criança se tornou, assim, não apenas uma narrativa de sobrevivência, mas também de superação. Sua jornada do trauma à recuperação ilustrou a capacidade do espírito humano de se curar e prosperar apesar das adversidades. Isso destacou a importância de uma comunidade solidária e a diferença que o cuidado compassivo pode fazer na vida de alguém que passou por experiências traumáticas. No fim das contas, o caso deixou um legado duradouro.
inspirou iniciativas voltadas para melhorar o apoio a crianças vítimas de crimes, fomentando uma maior consciência sobre a necessidade de proteção e cuidado para com os mais vulneráveis. Também serviu como lembrete da responsabilidade coletiva de nutrir e defender a resiliência inerente a cada um de nós, permitindo que essa força brilhe mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Enquanto o fechamento do caso trouxe alívio, a verdadeira recompensa foi ver a criança começar a se recuperar e se mover para além do trauma, apoiada por uma comunidade que reconheceu sua força e coragem. Essa criança, uma vez uma testemunha silenciosa, agora poderia sonhar com um futuro onde sua história não era definida pelo que ela havia testemunhado, mas pela bravura com que enfrentou suas consequências e pela esperança que inspirou em outros. Estou namorando minha namorada há 3 anos. Vou chamá-la de Nick. Começou inocentemente quando comentei em uma de suas histórias no Instagram e começamos a conversar a partir daí. Eventualmente consegui o número dela e depois o Snapchat e, após uma semana, nos encontramos pessoalmente. Começamos a sair logo por volta de maio e a ideia do Dia dos Namorados já estava surgindo. Foi bom ter começado a conversar com uma garota nessa época, para que eu não sentisse o temor de estar sozinho nessa data. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava e Nick e eu já tínhamos saído algumas vezes, ela me confidenciou sobre uma situação com um perseguidor com quem ela estava lidando. O nome dele é Ben, e é um rapaz alguns anos mais velho que Nick, que aconteceu de ir à mesma faculdade comunitária que ela, conheceu-a em uma aula para um projeto em grupo e a seguiu pelo campus algumas vezes. Ela nunca envolveu a polícia ou algo do tipo. Surpreendentemente, ouvindo isso, esse cara descobriu onde ela morava. Enviou-lhe um monte de mensagens assustadoras, as quais ela ignorou. Ela disse que nunca bloqueou o número porque queria ver até onde ele iria sem captar as indiretas. Quando perguntei por que ela estava escolhendo agora para trazer isso à minha atenção, ela disse que era porque ele começou a contatá-la novamente, especificamente para o Dia dos Namorados. Como você pode ver aqui, ele começou a intensificar o envio de mensagens novamente conforme o Dia dos Namorados se aproximava. Ela continuou apenas ignorando e deixando as mensagens se acumularem, mas ele levou isso para o próximo nível quando deixou uma caixa de chocolates Russell Stover em sua porta. Ela sabia que era dele porque ele mandou uma mensagem dizendo: "Espero que você goste do presente que deixei para você." Foi quando ela decidiu pôr um fim nisso e respondeu com uma longa mensagem, que não compartilharei pela privacidade dela, mas, em resumo, ela disse que ele precisa de ajuda e que ela está vendo alguém agora. Então, para deixá-la em paz. Existem várias maneiras de obter o endereço de alguém nos dias de hoje, mas ela estava assustada que ele tivesse conseguido seguindo-a até em casa um dia. Fiz o meu melhor para garantir que ela soubesse que eu não deixaria ele fazer nada contra ela. Bem, avançando talvez alguns dias, Nick me enviou uma captura de tela preocupante. Era uma captura de tela de algumas mensagens de um número falso perguntando se o cara com quem ela estava saindo era eu, me mencionando pelo nome. Agora me senti envolvido, e isso me fez sentir moderadamente desconfortável. Até esse ponto, tudo o que eu sabia desse cara era que ele era um remetente de mensagens muito assustador e excessivamente persistente, e potencialmente tinha seguido a garota que estou vendo até a casa dela. E agora, ele estava mandando mensagens para ela de números falsos, mencionando meu nome. Estava chegando ao ponto em que Nick estava perto de chamar a polícia, se isso não parasse. Eu disse a ela que iria à delegacia com ela se ele entrasse em contato mais uma vez. Avançando para o Dia dos Namorados, que caiu numa sexta-feira deste ano, Nick e eu saímos para jantar em um bom restaurante à beira da água. Estávamos em uma mesa do lado de fora, pois o clima estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um cara sentado em um banco do lado de fora da área de jantar, perto do estacionamento, com um chapéu puxado sobre o rosto, como se estivesse se escondendo. Nick fez uma piada. "E se aquele for o Ben?" Rimos, mas então ele inclinou levemente a cabeça em nossa direção enquanto olhávamos para ele, e então rapidamente desviou o olhar. Segundos depois, ele se levantou e foi embora. Não estávamos mais rindo.
Agora realmente questionamos a chance de aquilo realmente ser ele. Mas após alguns minutos, a conversa mudou para outro assunto e aproveitamos o restante do nosso tempo lá. Depois, queríamos continuar saindo, afinal era dia dos namorados, mas os pais dela estavam em casa. Eu tinha o lugar só para mim, então fomos. Juntos, voltamos para a minha casa alugada. Estávamos no sofá e as coisas estavam ficando um pouco mais íntimas. Foi quando Nick se afastou de mim e disse: "O que foi isso?" Eu também ouvi algo, vindo de fora no quintal. "Quer que eu vá verificar?" Eu perguntei. Ela acenou com a cabeça. Fui até o pátio dos fundos, esperando ouvir algum animal se afastando em reação à minha presença. Calcei meus chinelos e andei pelo quintal, procurando algo que pudesse ter caído. E encontrei o que fez o barulho. Toda a pilha de cadeiras de praia que estava encostada na casa tinha sido derrubada. Não sei como isso teria acontecido a não ser que alguém ou algo tivesse esbarrado nelas. Não havia sequer uma brisa naquela noite. Olhei ao redor para os arbustos que cercavam nosso quintal e então, como se meu cérebro imediatamente pudesse detectar algo fora do lugar, fixei meu olhar em algo alto nos arbustos. Minha cabeça se projetou para frente enquanto eu tentava focar e ter uma melhor visão do que estava olhando. Avancei alguns passos. Tive um momento de percepção quando percebi que era alguém parado nos arbustos. Ele tinha visto que eu o notei. Neste ponto eu disse: "Quem é você?" O cara começou a sair rapidamente dos arbustos, com uma velocidade suficiente para que eu interpretasse como uma ameaça, como se ele estivesse prestes a avançar em minha direção. Aproveitei a chance para derrubá-lo no chão, enquanto ele ainda lutava com os arbustos e galhos, e gritei para ele ficar no chão várias vezes. Gritei o nome da Nick até ela sair e disse para ela ligar para a polícia. O cara no chão se debatia e tentava se soltar algumas vezes, mas eu mais ou menos o mantinha firmemente segurado. Quando Nick saiu, falando com a polícia, perguntei a ela se era o cara. Ela ofegou e disse: "Meu Deus, sim, era o Ben, o cara que estava assediando ela." O pior é que, naquele momento, percebi que ele estava vestindo a mesma cor de camisa que o cara com o boné. Mais cedo, no restaurante estava usando. A polícia chegou à casa e o algemou. Ele seria acusado de invasão, e aproveitando o momento, Nick mostrou aos oficiais todas as mensagens assustadoras e obsessivas que ela vinha recebendo dele. Já que ele estava sendo preso, Nick prestou queixa por perseguição e assédio, pelos quais o cara acabou pagando uma multa e recebendo uma contravenção. Nick obteve uma ordem de proteção contra ele, e agora, se ele a contatar novamente, será preso de novo. Ben era o último dos perturbadores. Graças a Deus, pelo menos ele foi suficientemente inteligente para não a contatar novamente.